Salve, salve, aluno e aluna do curso Desafio. Eu, Hilder Maciel, novamente avançando no nosso estudo de direitos humanos, certo? E hoje a gente inaugura uma nova temática, né? Uma temática também que está sendo muito debatida aí no dia a dia, está nos noticiários, né? Em muitos acontecimentos. Hoje nós trataremos de direitos humanos e violência de gênero, certo? É o nosso tema da aula de hoje. Um tema muito vasto, com algumas implicações, e nós, nesse momento, iremos trazer aquilo que é de mais essencial, mais elementar, que vai te dar uma excelente noção do tema, né? Trazendo para ti as principais implicações, enfim. Vamos iniciar, então, nosso estudo hoje de direitos humanos e violência de gênero. Solicito a produção, por favor, disponibilize o material na tela e já começaremos, tudo bem? Bem, vamos falar de direitos humanos, né? E o nosso tema hoje é direitos humanos e violência de gênero. Mas antes de iniciar propriamente o tema, é importante que nós tenhamos a ideia do que significa gênero, né? Vez por outra, nós nos encontraremos, melhor dizendo, com essa expressão gênero. Mas o que será? O que significa? E o que é essa violência de gênero? Bem, não há um conceito unívoco, um único conceito na doutrina, na legislação, certo? Há diversos conceitos, há diversas ideias, todas apontando para sentidos semelhantes ou para o mesmo sentido. Mas é importante dizer que, antes de a gente entender o que é violência, a gente precisa entender o que é gênero. E essa compreensão de gênero, ela parte de algumas diferenciações, sobretudo entre gênero, entre sexo e entre identidade de gênero, certo? Nós temos de início que são ideias distintas. Muita gente associa que é a mesma coisa, pensa que é a mesma coisa, mas nós veremos a partir de agora que não é a mesma coisa, certo? Vamos lá então. O primeiro ponto que a gente vai conversar hoje é sobre sexo. Sexo, meu aluno, é o elemento biológico, ou seja, é aquilo que é concebido, que se origina da tua genética, da tua biologia, certo? É quando a criança nasce, o que o médico consegue determinar e identificar? O sexo. E o sexo, no que tange, ele tem basicamente 3 espécies, né? Nós temos o macho, nós temos a fêmea, e nós temos o intersexo, né? O intersexo, que antigamente era muito chamado de hermafrodita, que ele tem composição física dos dois sexos, né? Tanto do masculino quanto do feminino, né? Quanto do macho quanto da fêmea, melhor dizendo. Então, sexo está associado ao aspecto puramente biológico. É aquilo que é formado na biologia da pessoa. Tranquilo? Essa é a ideia de sexo. Já a ideia de gênero é um pouco diferente. A ideia de gênero, ela é centralizada numa construção social. Ou seja, se eu falo de gênero, eu estou falando de uma construção social, uma construção à vida dentro da sociedade, certo? Que envolvem papéis, comportamentos e características que a sociedade atribui a cada sexo. São padrões sociais. É aquilo que a sociedade estabelece e determina o que é comportamento de homem e o que é comportamento de mulher. Gênero é uma construção. Por exemplo, antigamente tinha-se muita ideia que cozinhar é uma ocupação feminina. Certo? Que menina tinha que usar rosa e rapaz tinha que usar azul. Isso nada mais é do que uma construção social. São os papéis, os comportamentos que se esperam. Isso é o gênero. Tranquilo? Um homem era o provedor, é o que cuidava, que sustentava o lar, e a mulher cuidava do lar. Isso é um comportamento, é um papel. A sociedade atribui a cada sexo. Exemplo, usar vestido, usar saia. A sociedade brasileira atribui ao sexo feminino. Usar calça, usar, camisa de botão. A sociedade implica ao sexo masculino. Então isso é gênero.
é uma construção social, ou seja, é construído na sociedade padrões. O que a sociedade atribui a cada sexo, né? Menino brinca de carrinho, menina brinca de boneca. Isso é gênero, é aquilo que se atribui uma construção social. Então já há uma diferença aí, não é isso? Que o sexo ele é biológico, não é uma construção, é natural, é oriundo da natureza. Ninguém se identifica, ninguém escolhe, né? Aquilo que nasce com a pessoa no aspecto biológico. Já o gênero, não, é uma construção social, está associado com uma identificação, não é isso? Papel, comportamento, características que a sociedade atribuiu a cada sexo. Só que tem uma situação, meu aluno. Há pessoas que nascem de um sexo, por exemplo, nascem machos, mas quando vão se construir como pessoa diante da sociedade, não gostam ou não se identificam com aquilo que a sociedade estipulou como sendo de sua natureza, como sendo de seu sexo. Certo? Aqui a gente está falando de uma perspectiva individual. E quando a gente fala de perspectiva individual, nós estamos falando de identidade de gênero. A identidade de gênero, experiência individual, é a maneira com que uma pessoa se sente, se identifica internamente, seja como homem, mulher, não binária ou outra forma de gênero. Aqui é uma perspectiva pessoal, como eu disse ainda há pouco para ti. Fulano nasceu com sexo masculino, mas a identidade de gênero, a sua perspectiva íntima é de gostar de atividades que são comumente atribuídas ao sexo contrário, não é isso? Ele gosta de cozinhar, ele gosta de usar maquiagem, ele gosta de se vestir com vestimentas que a sociedade impõe ao outro sexo. Então a identidade é como a pessoa se vê, como a pessoa se enxerga, né? E isso não é que não tem a ver, mas não é a mesma coisa do que a sexualidade. Sexualidade está associada às relações afetivas que uma pessoa constrói, às suas preferências afetivas. Ela gosta de namorar mais homem, ela gosta de namorar mulher, ela gosta de namorar pessoas trans, enfim. Tudo isso dentro de uma perspectiva de foro íntimo, individual, tudo bem? Então, sexo é puramente biológico. Gênero é o que se constrói na sociedade, é o que se impõe como um padrão social para ambos os sexos, para macho e para fêmea. E identidade é como o nome diz, é como uma pessoa se identifica, certo? Ela se identifica como homem, ela pode se identificar como mulher. Há pessoas que nem com homem, nem com mulher, né? São os não binários. Existem as pessoas de gêneros fluidos. Como assim gênero fluido? Ora se identifica com coisas que é de macho, ora se identifica com coisas que são do sexo feminino. Enfim, é fluido, né? E todos esses são seres humanos e titulares de proteção de direitos. Perfeito? Feita essa distinção entre gênero, sexo e identidade de gênero, que é fundamental para a gente entender bem o que é a violência de gênero, observa, o tema da aula não é violência de sexo, é violência de gênero. Então é fundamental que você entenda, porque lá na frente você vai entender, por exemplo, o porquê a Lei Maria da Penha se aplica a mulheres transexuais, por exemplo. É uma implicação de que o tema da aula, o que vai importar aqui, é a proteção do gênero, tudo bem? É disso aqui que eu estou falando. Eu estou falando de gênero, tranquilo? Feita essa distinção, então a gente vai avançar. Para definir efetivamente, né, trouxe uma das possíveis definições para vocês, aquela que é mais direta, que eu tirei de uma cartilha da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que eu achei uma definição mais didática e precisa para você ver. Que diz assim: violência de gênero é qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual ou simbólica contra alguém em situação de vulnerabilidade devido à sua identidade de gênero ou orientação sexual. No conceito de violência de gênero, tu observa que o que é levado em conta da vítima de violência
é ela ser vítima em razão de como ela se identifica, da sua identidade ou até mesmo aqui da orientação sexual. Nessa definição, essa violência de gênero não engloba só a situação da identidade, ela está englobando também a orientação sexual. E a orientação sexual nada mais é do que uma manifestação da afetividade, que não é a mesma coisa que gênero, não é isso? Uma mulher trans, por exemplo, pode se apaixonar por uma mulher cis e se casar com ela. É uma relação estabelecida. Ambas, biologicamente, né, são de sexos diferentes, mas são do mesmo gênero. Então, sexualidade não é a mesma coisa, tá? Só para ficar claro isso. Então, violência física, psicológica, sexual e simbólica. Mais para frente nós falaremos o que significa cada uma dessas violências. Tudo bem? Historicamente, dadas as relações desiguais, as mulheres são mais atingidas pela violência de gênero. E isso não resta dúvida, né? As mulheres, por essa condição de serem do gênero feminino, elas estão mais vulneráveis, mais expostas, em razão da própria desigualdade ante que quase todas as sociedades são construídas no patriarcado, né? São sociedades paternais, em que o homem tem um papel de liderança, de chefia, e a mulher de uma submissão ou subserviência em alguns casos. Então tu observas que, historicamente, né, é inegável, não se pode ver de outra forma, que a mulher ela está numa situação de maior vulnerabilidade. Então, quando se fala em violência de gênero, com certeza, ela se dá, sobretudo, em relação às mulheres, tudo bem? Isso aí é uma conclusão de todo o material que você for ter contato e for ler, não resta dúvida quanto a isso. Perfeito? Vamos lá então, vamos seguir. Definimos o que é gênero, definimos o que é violência de gênero, e a gente agora vai falar de algumas das formas de violência. Aqui não estão todas, tudo bem? Mas eu trouxe para ti aquelas que são mais comentadas, aquelas que são que comumente mais se manifestam. Tudo bem? A primeira violência é aquela que todo mundo conhece, que é a violência física, né? Física está associada ao quê? Uma agressão, a uma violação do corpo, não é isso? Está associada à ideia de agressão física. Olha só, violência física, está lá no teu material, caracteriza-se pelo quê? Pela agressão física, como tapas, socos, empurrões, não é isso? Arremesso de objetos ou qualquer conduta que ofenda a integridade e a saúde corporal da mulher. Atingiu a integridade, um aperto de braço, né? Uma chave de braço, um soco, um tapa, um empurrão, um beliscão, isso é considerado violência física, não é isso? Se ocorrer morte em decorrência dessa violência, nós teremos, né, o termo feminicídio, que encontra-se no Código Penal como uma qualificadora do crime de homicídio, não é isso? Qualifica, piora a situação do réu, que assassina alguém, né, pratica homicídio em razão de ser a vítima mulher. É o feminicídio. Então, violência física é aquela mais clara, mais simples de se entender, que todo mundo, observando, olhando na rua, consegue identificar. Violência física é simples, associa à agressão física. Tudo bem? Um desafio. Outra modalidade de violência, também muito praticada, infelizmente, contra as mulheres, é a violência sexual, né? Violência sexual tem uma definição para ti, da cartilha da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, é qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada. A relação sexual, ela, por óbvio, deve ser sempre consensual, né? E aí não importa quem seja. Uma mulher, ela é obrigada a manter relação sexual com seu esposo? Não, não é. Então, a relação sexual, ela se dá sempre com consentimento dos participantes. Se
de alguma forma a mulher seja constrangida para não só manter relação ou participar, bem como, pessoal, presenciar. Observe os verbos: presenciar, manter e participar de relação sexual não desejada. Se liga no verbo presenciar. A mulher, por exemplo, foi constrangida a estar no mesmo cômodo da casa em que um marido, agressor, mantém relação sexual com uma outra mulher, por exemplo. Se ela é constrangida e obrigada a estar ali, sem o seu consentimento, presenciando, vendo, isso é violência sexual, certo? Então, violência sexual não é só manter ou participar, é também quando ela presencia, tudo bem? Aí são exemplos, trago para ti: forçar o aborto, usar anticoncepcionais contra a sua vontade, sofrer assédio sexual mediante ameaça ou intimidação. Isso são formas de violência sexual. Envolve, lembrando, o constrangimento da mulher contra o seu consentimento, presenciar, manter ou participar. Tudo bem? Essa é violência sexual, que também, né, em geral, as pessoas não têm dificuldade de identificar, né? Tirando aí o detalhe o detalhe de presenciar, né? Não se pode retirar. Perfeito, então, falamos da física, da sexual, e agora nós falaremos da violência virtual. Esse tipo de violência que está muito presente nos tempos atuais, que se verifica muito nos crimes chamados crimes cibernéticos, não é isso? Em que a mulher também pode estar exposta a essa violência no ambiente virtual, né? Ocorre quando se utilizam em ambientes virtuais para importunar, intimidar, perseguir, ofender ou chantagear alguém ou determinado conjunto de indivíduos, né? Então, eu uso um ambiente virtual para importunar, intimidar, perseguir, ofender, chantagear, não é isso? Isso são formas de violência. E aí no teu material eu te trago alguns exemplos, né? Como a pornografia da vingança, também chamada de revenge porn, né? De vez em quando a gente, tem informações da ocorrência do revenge porn, da pornografia da vingança, que consiste na divulgação por meio de sites, redes sociais, ou vídeos ou fotos com cenas íntimas, relação sexual ou nudez, sem o consentimento da mulher, né? O cara, por exemplo, a mulher terminou com ele e não aceita o fim do relacionamento, né? Isso tem sido muito comum. Ele tinha um relacionamento com a mulher, ele tinha imagens dela nua, seminua, ou vídeos mantendo relação sexual com ele. Ele se utiliza desse material e divulga em rede social para constranger e humilhar uma mulher. Essa é uma forma de violência de gênero. O agressor também pode utilizar de chantagem emocional ou financeira, o sextortion, né? Ele pega, por exemplo, um material que a mulher enviou para ele, achando que há uma relação de intimidade, e ele começa a chantageá-la, né? Exigir, por exemplo, que ela faz coisas nesse sentido, né? Nesses grupos de Discord, em que há muita violência, jovens se automutilando, tem muito dessa situação também, né? De fazer chantagem com cenas, fotos íntimas, etc. Isso também é uma forma de violência. Ainda no ambiente virtual, nós temos ainda também o stalking, né? Que é a perseguição online. E aqui muita mulher já foi vítima disso, né? O cara às vezes cria um perfil fake, ou até mesmo no próprio perfil dele, ele comenta todas as fotos, ele segue, ele curte, ele chega até a invadir a privacidade, né? E isso se torna uma verdadeira ameaça à mulher. A mulher fica com medo, constrangida. Então esse stalking também, ele, que é um perseguidor, ele também é uma forma de violência, né? O agressor persegue virtualmente uma mulher de forma incansável, invadindo sua privacidade, com envio de mensagens indesejadas, exposição de fatos e boatos nas redes sociais. É aquele que persegue, o stalker, né? Essa prática chamada stalking é mais uma forma de violência virtual. Mais algumas formas de violência para falar para ti, tá?
Vou falar agora da violência simbólica. Essa aqui é mais velada, né? A violência simbólica refere-se a uma forma de violência invisível, percebida em comportamentos e pensamentos e modelos das instituições sociais e que se perpetuam e se impõem determinados valores culturais. É aquilo que está arraigado na sociedade e é visto por muita gente com uma certa normalidade, né? Pode ser com expressões, frases, toda mulher dirige mal, só podia ser mulher, não é isso? Cozinha bem, já pode casar, foi estuprada porque estava de roupa curta. São exemplos de violência simbólica. Quando uma mulher denuncia, por exemplo, agressão, ou quando ela denuncia um abuso, um estupro, as pessoas, em tese, julgam a vítima. Ela foi simpática, ela riu para ele, ela saiu com uma roupa curta, ela estava fora do horário de casa. Isso tudo são exemplos de violência simbólica. É aquela violência que supostamente eu não quero agredir, mas por ela ser mulher, eu atribuo a ela culpa, estereótipos, comportamentos que causem, inclusive, o que ela está sendo vítima. Né? Nós temos esse exemplo aí de violência simbólica. Nós temos ainda, né, também, infelizmente, muito comum, a violência obstétrica. Violência obstétrica, o nome já indica mais ou menos para você, né? Caracteriza-se por abusos sofridos por mulheres durante o trabalho de parto ou puerpério, tais como humilhações verbais, desconsideração de suas necessidades e dores, uso desnecessário de medicamentos, desumanização, tratamento rude, hostil, né? Qualquer procedimento que lhe cause dor, sofrimento físico ou psicológico. Infelizmente, nós temos inúmeros relatos de violência obstétrica, que com certeza a mulher, né, que está naquele momento, tanto no parto quanto no puerpério, ela está em situação de extrema vulnerabilidade, inclusive amplamente suscetível àqueles profissionais que estão atendendo-a. Né? Um momento delicado em sua vida, que infelizmente acontece muito delas serem agredidas em sua honra, né? De serem xingadas. E é horrível a violência obstétrica, né? Ouvi relatos de pessoas que estavam com extrema dor, de um profissional de saúde falar assim: na hora de fazer, tu não reclamou, né? O teu gemido era outro. Frases nesse sentido, né? Que agridem aquela mulher que está naquela situação de extrema suscetibilidade, vulnerabilidade àqueles profissionais. Esse é um exemplo de violência obstétrica, né? Existem ainda algumas violências no ambiente de trabalho, né? Tem aquela situação do mansplaining, que despreza a opinião da mulher. É aquele cara, né, no ambiente de trabalho que ele explica para a mulher o básico do básico, presumindo que ela não tem capacidade de entender ou conhecer algo. Tu, mulher que trabalha já há vários anos na tua atividade, chega um homem e quer te ensinar como se tu fosse uma pessoa lerda, né? Burra, vamos dizer assim, o teu dia a dia, o que tu sabe fazer, porque na presunção dele, por tu ser mulher, tu não tem a mesma capacidade intelectual que ele. Né? Nós temos o interrupting, né? Que é uma interrupção, que invalida a mulher quando ela está falando algo, quando ela está emitindo a sua opinião, quando ela está esclarecendo um fato e a pessoa não deixa ela falar, não deixa ela concluir o raciocínio. Né? Isso existe muito em entrevistas, né? Há candidatos homens e candidatos mulheres. Há muito mais interrupções nas entrevistas das candidatas mulheres. Tem a violência política, né? Que a mulher também ela sofre dentro de partidos e instituições políticas. São outras formas de violência também interessantes de a serem comentadas. Ufa! Agora sim, avançando um pouquinho mais, nós vamos falar de normas internacionais que foram incorporadas no nosso ordenamento jurídico, tá? Normas internacionais que versam sobre a violência de gênero. A primeira que eu posso mencionar para vocês é a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Essa convenção foi promulgada pela Organização das Nações Unidas, ou seja, ela pertence ao sistema global de proteção aos direitos humanos.
ou seja, o sistema onusiano, é no ambiente da ONU, certo? E essa Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, ela teve forte influência do movimento feminista lá dos anos 70, né? O movimento feminista ele ganhou muita força, iniciando nos Estados Unidos e posteriormente expandindo-se para o mundo inteiro na década de 1970 do século XX. E o movimento feminista fez o que se chama de grupo de pressão. Ele pressionou as institucionalidades, os Estados-partes da ONU, para que os Estados-partes tomassem, digamos assim, iniciativas, providências para combater, principalmente, pessoal, a desigualdade de sexo. Nem se falava em gênero ainda. A desigualdade de sexo no acesso ao mercado de trabalho. O ponto fulcral, o ponto principal da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher é justamente a desigualdade no mercado de trabalho, entre salários, acessos, ocupar os cargos mais importantes e mais relevantes das companhias e corporações. Então, o movimento feminista batia muito nisso, nessa desigualdade no mercado de trabalho e nessa presunção, né, quase que absoluta, que havia que para determinadas funções, sobretudo aquelas de comando, aquelas de maior importância para a companhia, as mulheres seriam inaptas, seriam incapazes para o seu exercício, certo? Ela foi, né, ratificada pelo Brasil já em 1984 e foi recepcionada pela Constituição, com status de norma supralegal. Meu aluno, se é norma supralegal, nós temos uma informação para te dar. Ela ocupa uma posição intermediária de status, tudo bem? Igual, norma supralegal, vou fazer aqui uma pirâmide, tá? Imagina uma pirâmide. Nessa pirâmide, a Constituição está aqui no topo, certo? E aqui embaixo nós temos as leis ordinárias, leis complementares, etc. São as normas infraconstitucionais. Uma norma supralegal é aquela que ocupa a posição intermediária, está aqui. Ela está acima da lei e abaixo da Constituição. Então ela foi recepcionada com esse status de norma supralegal e foi a primeira específica em defesa da mulher, né? Nos anos 70, lembra, fortemente influenciada pelo movimento feminista. E eu trouxe para ti o artigo 1º, que ele traz para ti um conceito de discriminação contra a mulher. Significará toda distinção, exclusão, restrição baseada no sexo. Lembra que nessa época não se falava de gênero. Que tenha por objeto o resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, o gozo, o exercício pela mulher, independentemente do seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e de liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural, civil ou em qualquer outro campo. Ou seja, qualquer preferência, distinção, excluíam em razão de ser mulher, independente de ser mulher solteira, ou se é mulher casada. Essa é a definição da Convenção sobre a Eliminação do que seja a discriminação contra a mulher. No sistema interamericano, né, que é o sistema que mais nos interessa, né, porque nós estamos dentro desse sistema, estamos no outro também, mas aqui é mais específico ao continente americano, nós temos a Convenção Interamericana para prevenir, punir, erradicar a violência contra a mulher, também chamada de Convenção de Belém, né? Foi assinada aí no Pará, Belém, capital do Pará, aqui no Brasil. Vamos lá. Também tem status de norma supralegal, já te expliquei, né? Acima das leis, abaixo da Constituição. Foi promulgada no âmbito da Organização dos Estados Americanos, a OEA, em 1994 e foi ratificada pelo Brasil logo em seguida, em 95, pelo Decreto 1973 de 96. Versa sobre o quê? Dignidade da mulher.
protegendo-a não só da violência doméstica, mas também da violência de trabalho contra o Estado. Olha só, não é só a violência no ambiente do lar, não é isso? Mas também violência no ambiente do mercado de trabalho e contra o Estado, né? A violência institucionalizada, que é a violência do Estado. Conforme o artigo 1º da Convenção, nós temos, reproduzir para ti o artigo 1º, que tem o seguinte texto: entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseado no gênero. Tu observa que já tem uma diferença da Convenção da ONU. Aqui já não se fala mais em sexo, se fala em gênero, né? Aqui é violência de gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Tu observa que violências são múltiplas, né? Elas não se restringem à violência física, a violência psicológica também, né? A violência sexual, porque as mulheres, infelizmente, né, estão expostas a todas essas formas de violência. Também o artigo 2º, né, traz previsão que abrange a violência nessas 3 modalidades aqui na Convenção: a violência física, a violência sexual e a violência psicológica. Tudo bem? São essas 3 modalidades trazidas aí no artigo 2º, trazendo alguns artigos para ti, tá? O artigo 4º traz um serial de direitos. Vamos falar deles aqui, né, de uma forma mais resumida, né, mas vamos falar sobre cada um deles. O artigo 4º dispõe os seguintes direitos: respeito à vida. Esse aqui é autoexplicativo, né? É manter-se viva. Respeito à sua integridade física, mental e moral. Observa, de novo, né, eu já te disse ainda há pouco que a violência não é só da forma física. A dignidade moral, a tua reputação como mulher, a tua saúde mental, elas também são objeto de proteção. Tem direito à liberdade e seguranças pessoais, a não serem submetidas à tortura. O que mais? Respeito à dignidade inerente à sua pessoa e é que se proteja a sua família, né? A família, normalmente, a mulher é a base de sustentação da família, né? E é fundamental também que haja essa proteção à família. Igual proteção perante a lei e da lei, ou seja, igualdade de gênero, igualdade de proteção da lei em relação ao gênero. E lembra, meu aluno, que essa igualdade é uma isonomia material, de modo que a mulher, por estar numa posição de maior vulnerabilidade, ela tem alguns direitos e proteções que os homens não têm. Ah, professor, mas isso não traz um equilíbrio, uma desigualdade? Esse é um exemplo de discriminação positiva. Os mais vulneráveis precisam de mais proteção, tudo bem? Recurso simples e rápido perante o tribunal competente que proteja contra atos que violem seus direitos. Ou seja, elas terem o acesso à justiça quando forem vítimas de atos que violem seus direitos. E um rápido acesso, um célere acesso, para que esse acesso seja efetivo, para que esse combate a essa violação tenha efetividade, seja eficaz, tudo bem? O que mais? Liberdade de associação, de se reunir em entidades. Liberdade de professar a sua própria religião e as próprias crenças de acordo com a lei. É a liberdade religiosa. O que mais, pessoal? Igualdade, eu vou grifar isso aqui principalmente, que esse aqui é o que mais se enquadra, que é mais com maior especificidade a situação da mulher. Igualdade de acesso a funções públicas de seu país e a participar nos assuntos públicos, inclusive na tomada de decisões. E é hoje o que as mulheres têm lutado, né? Não basta ter um direito igual escrito na lei. É imperioso, é fundamental participar, ocupar as funções públicas do seu país, a presidência, os ministérios, as chefias, enfim, as coordenações, nos lugares onde há a tomada de decisão, participar ativamente dos assuntos públicos, do debate público. Ou seja, uma maior representatividade da mulher nas decisões, né? Nas decisões que terão impacto da sociedade a qual ela faz parte. Tudo bem?
Meus alunos, no Brasil também nós teremos como destaque aí na proteção à mulher, que é um marco histórico, que é a Lei Maria da Penha, certo? A Lei Maria da Penha, ela foi motivada por uma ampla militância da Maria da Penha lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, certo? O nosso próximo encontro será especificamente sobre detalhamentos da Lei Maria da Penha, tudo bem? Nós faremos algumas abordagens, traremos alguns conceitos, algumas espécies de violência. Não falaremos da lei por completo, é uma lei muito longa, mas nós traremos os aspectos mais relevantes, atinentes a definições, a princípios, a quem pode se utilizar dessa lei, quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo. Nós falaremos no nosso próximo encontro, na próxima semana, aqui no teu curso Desafio. Espero que tenhamos atingido, aberto aí a tua mente, a tua compreensão para esse tema. E eu me despeço de você, espero ter sido entendido. Até o nosso próximo encontro, daqui a pouco em outra disciplina. Um forte abraço.